Está a decorrer em Torres Vedras a 10ª edição do Fórum de Turismo V Portugal. Numa organização do Turismo do Centro, este fórum procura, sob o lema Ponte para gerar entendimentos, juntar os atores do setor do turismo em torno desta questão tão sensível como o turismo de paz. Do turismo interno à luz do atual contexto geopolítico, mas e sobretudo criar pontos para o entendimento. Convidamos para a ação de abertura Raul Almeida, Presidente da Turismo Centro de Portugal, Laura Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal e Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo. E para nos dar as boas-vindas, enquanto município anfitrião desta realização, da 10ª edição do V Portugal, temos a grata honra de convidar a usar da palavra a engenheira Laura Rodrigues. Sejam todos muito bem-vindos a Torres Vedras. É uma honra recebermos em Torres Vedras a 10ª edição do Fórum de Turismo Interno V Portugal, cujo tema central é a paz, e sob o mote Turismo enquanto ponte para gerar entendimentos, levando ao debate a difícil situação geopolítica que o mundo vive hoje e a contribuição da atividade turística para criar maior tolerância, maior empatia e respeito por todos os povos do mundo. Não esqueçamos que neste preciso momento milhões de pessoas se encontram a viajar por centenas de países, contactando com culturas, com patrimónios históricos e linguísticos profundamente diferentes, e a eles, de certeza, ficarão ligados pelo conhecimento e por uma percepção da sua vida que contribuirá decisivamente para a tal construção de pontes, mote deste encontro. Mas a vinda a Torres Vedras é também uma oportunidade para vos darmos a conhecer este nosso concelho de 407 km², o maior do Distrito de Lisboa, onde a paisagem rural sobressai e onde as largas extensões de vinha são uma característica local. E que no ano de 2022, o último dos quais temos valores calculados, Torres Vedras registou 13 milhões de euros em proveitos de aposento e o maior rendimento médio por quarto nos últimos 5 anos. Estamos, por isso, também a apoiar a criação de alojamento local, a promoção do turismo em espaço rural, valorizando as características únicas da nossa região e proporcionando aos visitantes experiências autênticas e diversificadas enquanto fomentamos o desenvolvimento económico das áreas rurais. Investimos significativamente na melhoria das infraestruturas de apoio ao turismo, como acessos rodoviários, sinalização turística e serviços de informação, essenciais para uma experiência de alta qualidade. Implementamos campanhas de promoção para divulgar Torres Vedras como destino de excelência e colaboramos com os investidores privados para desenvolver novos empreendimentos turísticos, novas estratégias, garantindo inovação e sustentabilidade. Estas ações integradas visam transformar Torres Vedras num destino de referência, assegurando um turismo ordenado, sustentável, preservando os recursos naturais e culturais e promovendo um turismo inclusivo. A diversidade que nos caracteriza cabe bem no lema da região centro, um país dentro de outro país. Desejo a todos que estes dias passados em Torres Vedras sejam enriquecedores em conhecimento e em entendimento e que desfrutem do nosso concelho. Muito obrigada. Passamos agora a palavra ao Dr. Raul Almeida, Presidente da Turismo Centro de Portugal. Senhoras e senhores, estimados congressistas, é com enorme satisfação que vos dou as boas-vindas no nosso 10º Fórum V Portugal. Este evento, em que todos os anos temos o prazer de juntar o setor do turismo, tem sabido afirmar-se como um pilar fundamental no debate sobre o turismo interno no nosso país. Este ano, em que o Fórum celebra uma década de sucessos, será seguramente uma edição muito especial. Torres Vedras, que outrora deu uma lição aos invasores franceses, hoje dá outra lição, a de saber fazer e a de saber receber. O V Portugal
foi reconhecido no passado dia 22 de maio, nos Prémios Líderes de Turismo do jornal T-News, como o melhor evento de turismo, por um reconhecido painel de jurados e pelo voto do público. Um prémio que diz muito da qualidade deste evento e da importância que assume para o setor. Minhas senhoras e meus senhores, o Fórum V Portugal tem a tradição muito saudável de todos os anos abordar um tema central, a partir de vários anos. Esta 10ª edição, na 10ª cidade diferente em que se realiza no centro de Portugal, não é por isso exceção. O contexto geopolítico mundial, com conflitos e agressões, todas as noites nos entram em casa pelas TVs, levou-nos a escolher para tema central a capacidade única que o turismo tem para gerar entendimentos. O turismo é a indústria da paz. E é a paz que os maiores especialistas nacionais e estrangeiros vão falar nos vários painéis que começam já esta manhã. Conseguimos reunir um conjunto de oradores de altíssimo nível. Destaco, e podia referenciar outros, a embaixadora da Ucrânia em Portugal, a coordenadora do Centro de Liberdades Civis, associação que recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2022, Dom Américo Aguiar, cardeal e bispo de Setúbal, o Sheik Davi Munir, ou 2 representantes da Organização Mundial do Turismo. O Paulo Baldeia, moderador que já faz parte desta casa, terá certamente muitos desafios para lançar no dia de amanhã. Declaro oficialmente aberto o 10º Fórum V Portugal. Que o Congresso seja um espaço de aprendizagem, troca de ideias e fortalecimento de laços, sempre com o objetivo de promover e desenvolver o turismo interno do nosso país. Chamamos agora a usar a palavra o Dr. Francisco Calheiros, Presidente da Confederação do Turismo de Portugal. Este ano, o tema central do evento é Turismo, ponte para gerar entendimentos. Um tema muito bem escolhido na conjuntura atual e que demonstra a importância transversal do turismo. Bem sabemos como Portugal tem patrimónios culturais e naturais extraordinários que merecem ser descobertos e valorizados. Fomentar o turismo interno promove regiões menos desenvolvidas do nosso território, o que gera emprego, impulsiona pequenos negócios, contribui para a coesão territorial e reduz as disparidades regionais. Nunca é por demais dizê-lo, o turismo é valor. Gera riqueza e cria postos de trabalho como nenhuma outra atividade. Induz efeitos muito significativos na economia pelo estímulo a outros setores. Assegura uma importante fonte de receitas fiscais e leva mais longe o nome de Portugal. Com mais ou menos dificuldade, o turismo continua a ser o motor da nossa economia. Os números demonstram como a atividade turística continua resiliente e a crescer de forma consolidada. Tal como será referido neste encontro, o turismo pode e deve ser um veículo de união de regiões, de povos e de nações, e assim ser um contributo para a paz e para um mundo que sonhamos possa sempre ser melhor. Como já dizia Fernando Pessoa, o homem é do tamanho do seu sonho. E agora, para encerrar esta sessão de abertura, temos muita honra e muita alegria em convidar a usar da palavra o Sr. Secretário de Estado do Turismo, Dr. Pedro Machado. Como devem imaginar, é sempre um sentimento dúbio entre o gosto, a função institucional de aqui representar o governo português e de estar numa casa que conheci bem, como devem imaginar, nos últimos anos, e em particular este fórum. 10 anos é sempre uma data interessante de balanço. Nós hoje projetamos, definimos estratégias e planos, basicamente no horizonte dos 10 anos, e estes 10 anos do V Portugal provavelmente deixam-nos logo uma reflexão imediata. O que é que mudou nestes 10 anos? Como é que foi o primeiro congresso de Viseu há 10 anos e como é que chegamos hoje a Torres Vedras nestes 10 anos? Talvez o grande desafio hoje seja combinarmos aquilo que é vulgarmente assumido como o crescimento sustentável com a qualificação da experiência turística. E essa não tem género, não tem fronteira, não tem barreiras geográficas. Essa é, de facto, uma assunção, é uma responsabilidade, é um desafio que é transversal ao turismo interno, ao turismo externo, àquilo que nós chamamos o G7 do turismo, a mobilidade, a segurança, a saúde, o alojamento, a restauração, os serviços, para quem se empenha verdadeiramente nesta questão, ainda que talvez um bocadinho mais académica. E isso faz-nos chegar a este fórum de Torres Vedras, de facto, com
alguns desafios interessantes. É mais fácil trabalharmos e ativarmos um mercado que está cá o ano inteiro, que está disponível e que pode viajar cá dentro. A estadia média, felizmente estamos a conseguir ultrapassar e a crescer, mas falamos de um mercado a tal, um dia é bom, 2 é ótimo, 3 não quero mais, era exatamente para responder a essa ambição de passarmos a fasquia, de ultrapassarmos uma estadia média relevante, obviamente acrescentada com o preço, e um problema que hoje, felizmente, se discute menos, e não sendo nunca o Covid uma boa notícia, acabou por nos ajudar a ultrapassar, que era o problema da litoralização da atividade turística. Hoje, palavras muito conhecidas como coesão, baixa densidade, interior, é um léxico que não é assim tão antigo. Mas eu acho que o desafio que hoje se coloca, passado estes 10 anos e com a evolução que o turismo tem, é muito mais do que isso. Vou-vos deixar apenas 4 desafios. Uma vez que não vou poder participar, estou impedido de participar no vosso painel. Primeiro grande desafio. As artes têm que ser mais integradoras e têm que ser mais colaborativas. Isto é, quando eu digo mais colaboradoras, significa que há os desafios que se colocam entre as 5 entidades regionais, mais Açores e Madeira, mas essas têm autonomia própria, e aquilo que é a ambição traçada para o desafio daquilo que nós vamos lançar também, que é o desafio do turismo 2020-2035. Segundo desafio, o desafio da inovação e do pragmatismo. E quando falo do desafio da inovação e do pragmatismo, é basicamente para, por um lado, não esquecer que é irreversível, como dizia o outro, o processo de transição, seja tecnológica, seja digital, e que isso se transforme em ferramentas úteis para não só a gestão, mas em particular para o todo que compõe os destinos regionais. Terceiro lugar, eu diria que tem que ser disruptivas. Não tem que ser como no meu tempo, desculpe a expressão. E eu acho que a evolução, a preparação de quem hoje lidera as entidades regionais faz com que tenham que assumir novos desafios. É para mim importante colocar na revisão da 33, por exemplo, a ideia das entidades regionais se assumirem como organismos intermédios, que possam ter capacitação de programas comunitários que façam e facilitem o acesso daqueles e daquelas que nos seus territórios normalmente estão afastados dos grandes programas nacionais. E, finalmente, é o modelo de governance. Nós hoje percebemos e bem e sentimos que nas entidades regionais, no seu modelo de governação, existem desafios que cresceram, entretanto. Há bocadinho e bem, o Sr. Presidente do Turismo do Centro falava nesta nova descentralização que aponta competências da promoção turística para as comunidades intermunicipais ou para as câmaras municipais. É preciso nós fazermos uma avaliação rigorosa sobre aquilo que é verdadeiramente o grau, o nível de profissionalismo que estamos a colocar na promoção turística, que é cada vez mais exigente. Então, comparativamente com os mercados internacionais, ela é muito profissional. Em segundo lugar, de uma cautela redobrada para não fragmentarmos nem espartilharmos aquilo que são as marcas hoje mais maduras e que podem sofrer atropelos se, entretanto, começarmos a fragmentar e a espartilhar em ações mais isoladas. Deixar muito bem claro que a vantagem competitiva e económica e social que o turismo traz a Portugal é uma vantagem essencial para a consolidação do crescimento, da distribuição da riqueza e da coesão territorial do nosso território. Isso é preciso dizer. Ou, por outras palavras, imaginem, por um mês, Portugal sem turismo. Quantos milhares ou milhões de atividades económicas nós não impactamos? Impactamos o setor primário, desde logo, nos produtos que pomos à mesa, impactamos o setor da indústria e transformador,
se é papel, se é vidro, se é pedra, se é madeira. Impactamos serviços, impactamos saúde, impactamos negócios estrangeiros. E a vantagem que eu julgo que ainda algumas comunidades não perceberam do turismo, nós precisamos de reafirmar e precisamos de fazer, sobretudo destas ações, quer de congressos, quer de ações de comunicação, um valor acrescentado para as próprias comunidades que recebem turistas. Tratarmos o grau de satisfação dos residentes e terem noção e consciência e conhecimento do impacto económico que representa hoje a atividade turística nas nossas vidas, não pode passar-nos ao lado. Que 10 anos de turismo de Ver Portugal transformam-nos nisto. Transformam-nos em pessoas que querem continuar a abraçar o desafio de termos cada vez regiões e um país melhor. Transforma-nos em pessoas que todos os dias olhamos para esta indústria da paz, ou a indústria do sorriso, como é conhecido o nosso turismo, e temos a certeza que somos, não já, mas já éramos, a certeza de sermos um motor verdadeiro, um dínamo verdadeiro da nossa economia, mas muito em particular para aqueles jovens que ali estão da escola, a aposta na formação e na educação e na capacitação em turismo também é um grande desafio. E é com esse desafio, sobretudo convosco, com os nossos jovens, que nós construímos um Ver Portugal melhor. As entidades regionais do turismo enfrentam velhos e novos desafios à luz do atual contexto geopolítico e da instabilidade política mundial. Estes e outros assuntos serão debatidos procurando dar resposta a estas e outras questões, moderado pelo Dr. Carlos Abade, Presidente do Turismo de Portugal, a quem convido a vir ao palco. Este painel contará também com a presença dos 5 presidentes das entidades regionais de turismo, a saber, e vou começar pela Presidente, a Dra. Carla Salsinha, a quem convido a vir ao palco, Presidente da Entidade Regional do Turismo de Lisboa, o Dr. Luís Pedro Martins, Presidente do Porto e Norte de Portugal, o Dr. Raul Almeida, que já cá está, e muito bem, já veio de véspera, já veio ontem, o Dr. José Santos, Presidente do Turismo do Alentejo e do Ribatejo, e o Dr. André Gomes, Presidente do Turismo do Algarve. O Sr. Secretário de Estado já deu aqui um pouco o mote daquilo que vai ser este painel, enfim, já deu aqui também nota dos desafios que se apresentam às entidades regionais de turismo no seu todo. Nós vamos, de facto, falar um pouco sobre aquilo que são os desafios das entidades regionais de turismo. Guia do Oeste, o guia da nossa terra. Torres Vedras em papel ou online na internet. Tem tudo o que procura. De forma simples e cómoda, colocamos Torres Vedras disponível para o mundo. O seu cartão de visita, a sua informação ao alcance de toda a gente. Guia do Oeste. Basta procurar e com uma relevância fantástica encontra em segundos tudo aquilo que procura. Guia do Oeste. Se é importante, está aqui, no seu guia. Guia do Oeste.